Olá, tudo bem? Esse vídeo eu quero falar sobre prosperidade. Prosperidade é uma palavra que, se você buscar no Google, ele vai dar uma identificação ali do significado, mas ela tem um significado muito mais abrangente do que as pessoas imaginam. Eu acho também que falar sobre isso nesse momento é um assunto bastante abrangente pela situação que nós estamos vivendo no nosso país, de desemprego, de escassez, de inflação, de situações que estão deixando as pessoas quebradas, desempregadas, e a gente sabe que nesse momento muita gente está passando por dificuldades financeiras. O grande problema é que a maioria das pessoas atribuem a prosperidade apenas a dinheiro. E assim, eu sou uma pessoa que eu falo com muita gente, tanto aqui do Brasil como do exterior, e muitas pessoas ricas, mas a prosperidade não está relacionada só a dinheiro. A prosperidade, ela precisa começar aqui, na sua cabeça. Porque se você for uma pessoa que tiver muito dinheiro, mas você tiver uma mentalidade pobre, você pode perder tudo que você tem. Se você for uma pessoa que você tem muito dinheiro e você for imediatista, o que quer dizer imediatista? O tipo que, eu tenho muito dinheiro, então eu vou torrar todo o dinheiro, sem pensar no futuro, sem pensar no amanhã, sem investir em nada. Porque, por exemplo, nós fomos pegos de surpresa por uma doença que parou o mundo. Para uma pessoa imediatista, que não tinha um dinheiro guardado, que não investiu um dinheiro em nada, ela se quebrou. Mas aí a culpa não foi da doença que entrou no mundo, a culpa foi por falta de planejamento dessa pessoa. Há um tempo atrás, aliás, há bastante anos atrás, foi feita uma reportagem no Globo Repórter falando sobre pessoas que ganharam na Mega Sena e contou anos depois como estava a vida de cada uma delas. E eu não me recordo de todas as pessoas, mas uma particularmente me marcou, tanto que eu não esqueci dessa história. E eu acho que ela se encaixa muito bem nesse vídeo que eu estou falando. Era uma pessoa pobre, um rapaz pobre, que ganhou na Mega Sena um valor muito alto. Ele morava numa favela com a mãe dele. Só que ele foi uma pessoa que ele ganhou muito dinheiro, mas a mentalidade dele era pobre. E o que ele fez com esse dinheiro? Primeiro, eu acho que a primeira coisa que ele deveria fazer, se ele morava com a mãe em uma favela, era comprar uma casa para a mãe, né? Mas, como existem muitas pessoas mesquinhas e egoístas, ele simplesmente deixou a mãe dele lá na favela, saiu de lá, e começou a torrar o dinheiro, viajar, conhecer o mundo. Ele alugava jatos só para ele, fletava lá jatos só para ele viajar de avião, e tudo bem, o dinheiro estava proporcionando isso para ele. Ele decidiu morar num hotel 5 estrelas, porque assim ele tinha todo o serviço de quarto, tudo aquilo que ele precisava, sem ter a necessidade dele ter que fazer nada. E tudo isso é uma mentalidade de pobre, porque ele não investiu o dinheiro dele em absolutamente nada. Ele simplesmente, eu vou fazer tudo que o dinheiro proporciona. Mas o dinheiro acaba. Por mais que ele seja bilhões que você ganhou, se você não investir em nada, ele acaba. E para esse cara ainda demorou, porque como ele ganhou muito dinheiro, ele ainda ficou 5 anos hospedado neste hotel e só torrando, cercado ali de amigos, porque quando você tem dinheiro aparecem muitas amizades falsas, mas aparece, porque as pessoas são oportunistas e as pessoas gostam de gente que leva elas para passear em iate, de gente que faz churrasco, de viver
às custas de alguém que está vivendo ali no seu momento, no auge, né, da sua riqueza. E no momento em que o dinheiro acabou, porque a criatura não investiu dinheiro em nada, aí o hotel mandou ele embora, porque o hotel não gosta de gente, o hotel gosta de dinheiro. E como terminou essa história? Terminou ele voltando para a casa da mãe dele na favela e morando na favela. E assim, é muito fácil a gente se adaptar à riqueza. O difícil é quando você se acostuma a comer picanha e aí você volta a comer ovo. Então, é muito importante quando uma pessoa se torna próspera na vida, ela não ser imediatista, ela pensar no amanhã, ela investir em coisas sólidas e pensar no futuro, porque de repente, quando aconteceu esse problema de doença, alguém estava esperando, mas o mundo não é assim, ele não dá voltas, de repente as coisas não acontecem sem que a gente espere. Eu, por exemplo, tenho um cliente que ele era muito rico e quando ocorreu todos esses problemas que ocorreram no mundo, a clientela dele caiu. E é uma coisa natural, porque se muita gente ficou desempregada, se a inflação subiu, então o padrão de vida que ele tinha já não era o mesmo. E ele era um tipo de pessoa imediatista, embora ele tinha algumas empresas, mas sabe aquela pessoa que ganha R$1.000? Tudo bem, uma pessoa rica não ganha R$1.000, mas eu quero colocar aqui dentro de uma analogia. Uma pessoa que ganha R$1.000 e gasta 10.000, isso não é ser inteligente, isso não é ser próspero, isso é ser soberbo, é querer viver acima da sua realidade. E só existe um caminho para essas pessoas: cair. E aí esse cliente, como ele é meu cliente há muito tempo e ele faz consultas de carta comigo há muito tempo, ele entrou em contato comigo e perguntou se havia alguma magia que fizeram para ele, porque ele viu que ele estava se afundando. E eu, embora seja uma pessoa espiritualista, eu não sou uma pessoa fanática, eu não sou uma pessoa mística, eu não vejo magia em tudo, pelo contrário, eu sou uma pessoa até muito pé no chão. E aí eu disse para ele, não existe magia nenhuma na sua vida. Mas então por que as coisas não estão como antes? Por que eu estou tendo tantas perdas financeiras? E aí eu respondi, você está tendo tantas perdas financeiras porque a sua vida financeira caiu por tudo que está acontecendo no nosso país e no nosso planeta. Só que você continuou vivendo o mesmo padrão de vida de quando você ganhava muito dinheiro. E outra coisa, essa pessoa, ele era uma pessoa assim, já de uma idade avançada e que gostava de menininhas, de garotinhas novas. E tudo bem, porque todo homem rico, eles gostam de garotinhas novas. Só que garotinhas novas, quando vai ficar com um homem rico, elas ficam por dinheiro. Não existe amor, existe unir o útil ao agradável. Embora ele fosse uma pessoa até de presença, porque as pessoas ricas, elas podem fazer plástica, elas podem, existem hoje em dia, dentro não é da tecnologia, dentro da área médica, da área de você se tratar, hoje em dia, se você for uma pessoa feia, esteticamente falando, só se você for pobre e não pudesse cuidar, porque se você pudesse cuidar, a medicina avançou demais, a estética avançou demais, então qualquer pessoa pode ficar bonita hoje em dia. E na verdade eu tenho uma visão de que não existem pessoas feias, existem pessoas que são maltratadas, porque qualquer pessoa que se cuida pode ficar bonita. E esse homem, ele era uma pessoa de presença, ele era uma pessoa que se cuidava, mas independente disso,
Ele tinha uma ex que já arrancava uma boa parte do dinheiro dele, e ele tinha uma atual que queria viver o padrão de viajar o tempo todo, de ter casa na praia, de andar de avião o tempo todo, só que ele, diante da inflação, diante de todas as coisas que aconteceu, já não estava ganhando para suprir a necessidade das fofas. Então, tem esse lado também, é o que eu falei. As pessoas que estão acostumadas a comer picanha, fica difícil se adaptar a comer ovo. Entende? É uma analogia, mas é uma analogia para as pessoas entenderem que elas precisam pensar no futuro. Se hoje você tem muito dinheiro, ótimo, gaste, aproveite. De repente, o dinheiro é fruto do seu trabalho, você tem todo o direito de ter, sabe, de passear, de curtir, de aproveitar. Mas você não sabe o dia de amanhã. Então, faça o seu pé de meia, invista o seu dinheiro, guarde o seu dinheiro para que não aconteça esse tipo de coisa. E não seja imediatista, porque realmente a gente não controla o mundo, a gente não controla o amanhã. Então a gente tem que saber controlar aquilo que a gente tem hoje. E outra coisa, a prosperidade ela também não está ligada só a dinheiro. Porque eu conheço pessoas ricas que empobreceram com vícios, pessoas ricas que empobreceram esbanjando dinheiro, gastando demais. Sabe, você tem que ter uma visão assim, se eu ganho 100 mil, eu vou colocar na minha cabeça que eu ganho 90. 10 mil eu coloco no banco, eu invisto em alguma coisa, ou num imóvel, mas independente disso, tem um dinheiro no banco. Porque imóvel também, se ele tiver vazio, se você tiver várias casas de aluguel e de repente você não tiver inquilino, então você vai ter prejuízo. Porque as casas você tem que pagar água, luz, condomínio, se for apartamento. Então seria um gasto que você teria sem ter o dinheiro de volta. Então pelo menos o dinheiro no banco, você aplicando, você tem ali um pouquinho de juros. E a gente tem que pensar no amanhã. Porque, como eu falei, eu expliquei para esse cliente, você precisa mudar o seu padrão e colocar diante da sua esposa querida, fofa, maravilhosa, que adora o seu dinheiro, e ele sabia que ela estava com ele por dinheiro, porque ele, querendo ou não, ele é uma pessoa muito pé no chão, sabe? E dizer que você não está ganhando mais a mesma coisa para viver o mesmo padrão. E ele corria o risco de perder a esposa? Sim, porque ela estava com ele por interesse. Mas também teve um lado de culpa dele. Por quê? Porque foi uma pessoa imediatista. Foi uma pessoa que viveu hoje. Hoje eu tenho muito dinheiro, então eu vou viajar, eu vou passear, eu vou conhecer o mundo. E quando aconteceu esse problema dessa doença que abrangiu todo o mundo, por que afundou muita gente? Porque foi uma coisa inesperada, existem coisas que a gente não controla, mas afundou pessoas que também eram imediatistas, que não tinha ali um pé de meia. Mas eu tinha uma empresa, tá, mas se a sua empresa não entrar cliente, o que acontece com a sua empresa? Todas as pessoas que são empresárias, ela depende do outro, ela depende dos clientes. Se não tiver cliente, você deixa de ser empresário. E aí é como eu falei, pessoas que estão acostumadas com a riqueza, de repente ter que ir fechar a empresa e ser funcionário de alguém e procurar um trabalho informal, assalariado, muitas pessoas se matam. Muitas pessoas entram em depressão, porque é difícil se adaptar a esse tipo de situação. E outra coisa, a prosperidade também, ela não está só ligada a dinheiro. Se você é uma pessoa que vive doente, você não tem prosperidade na sua saúde. Se você é uma pessoa que não é feliz no amor, você não tem prosperidade na sua vida amorosa.
Prosperidade está relacionado a tudo aquilo que está em equilíbrio na sua vida e que te traz benefícios, que te traz conquistas, que te traz vitórias. Então eu acho importante explicar para as pessoas o que é ser uma pessoa próspera e, muito mais importante que isso, ensinar você a se manter próspero. Ensinar você a ser próspero na cabeça e não no bolso, porque às vezes o bolso engana, o bolso esvazia. E quando você tem uma mentalidade próspera, sim, você começa a crescer, porque aí te vem ideias, aí você passa a ser uma pessoa equilibrada, você passa a ser uma pessoa com o pé no chão, sabe? Você pensa no amanhã, você faz o seu pé de meia, você, sabe, você se arrisca em alguma coisa, sim, porque a gente também, para crescer na vida, a gente tem que se arriscar. Pessoas que ficam paradas no mesmo lugar, você também fica ali estagnada, sabe? Às vezes a gente tem que dar um passo de risco, mas mesmo você dando um passo de risco para uma empresa que você vai abrir, para um comércio que você vai abrir, independente disso, você tem que ter um pé de meia, porque você não sabe se aquele comércio, se aquela empresa vai dar certo. E se não der certo, pelo menos você não fica no fundo do poço. Porque, claro, é muito melhor, é muito mais gratificante você trabalhar para você do que você trabalhar para os outros. Só que não é simplesmente chegar e falar, eu vou abrir uma empresa. Precisa ver se o que você vai abrir, se o que você vai fazer, se o que você vai investir é compatível com você. Não é porque, a minha amiga, ela abriu uma empresa de cosmético, eu também vou abrir, se você não entende nada de cosmético. Como, por exemplo, aconteceu também nesses realities, uma pessoa que era acho que do Big Brother, ele abriu um posto de gasolina, sem entender absolutamente nada do assunto. Mas ele pensou assim, todo mundo tem carro, todo mundo precisa pôr gasolina no carro. Tá, teoricamente sim, mas ele não entendia do assunto. E a empresa dele faliu. Então, tudo tem que começar pela sua forma de pensar, para o seu planejamento, para você ser paciente, estudar as coisas, sabe? E ter sempre um pé de meia. Eu conheço uma pessoa que ela é diarista. A casa dela parece uma mansão. Diarista não é uma pessoa que ganha milhões, mas ela é uma pessoa que sabe administrar o seu dinheiro. Os móveis que ela comprou na casa dela e que ela mobiliou e que são muito bonitos, não importa se ela comprou nas Casas Bahia, se ela pagou em 24 prestações, mas ela fez aquilo que estava dentro do alcance dela. Ou seja, eu ganho X e gasto X, mas eu gasto menos do que eu ganho. É aquela analogia que eu falei, você ganha 100 mil, esquece, você ganha 90, guarda 10. Aprenda isso, porque isso é muito importante. Isso é uma forma de você não ir para o fundo do poço. Eu tenho um exemplo de uma pessoa conhecida que foi demitida da empresa e ganhou 80 mil reais, porque tinha muitos anos na empresa, então juntando fundo de garantia e etc, ele também colocou a empresa na justiça, ele ganhou 80 mil reais. Sabe o que ele fez com 80 mil reais? Churrasco para os amigos. Uma pessoa dessa tem mentalidade pobre, porque é muito legal você fazer churrasco para os amigos e você ser paparicado e tudo mais. E nessas horas aparecem todos os amigos que não são amigos, mas aparecem. O dinheiro acabou, o churrasco acabou, os amigos sumiram e ele foi morar de favor na casa de familiares. Tudo bem, 80 mil reais não é muito dinheiro, não dá para você comprar uma casa própria, mas dá para você dar uma entrada em uma, se você não tem. Dá para você dar uma entrada num apartamento, se você não tem.
Você precisa pensar em coisas sólidas e não ser imediatista. E ser próspero em tudo. E tudo aquilo que na sua vida está ruim é porque falta prosperidade. Isso quer seja na saúde, quer seja na vida familiar. Eu tenho uma família que ela é toda desestruturada, sabe? O meu pai separou, minha mãe separou, meus irmãos se separaram, ninguém é feliz na minha família, então falta prosperidade na família inteira. Porque a prosperidade está realizada com a nossa felicidade, com o nosso objetivo, com aquilo que a gente alcança, com aquilo que a gente conquista. Independente se for através de loteria ou se for através do esforço do próprio trabalho, mas, por exemplo, eu fui esses dias pagar uma conta, tinha uma fila gigantesca de gente lá apostando na loteria. Por quê? Porque são pessoas que estão quebradas e estão buscando na sorte uma forma de sair do fundo do poço. É errado? Não, porque todas as pessoas que que ganharam na loteria jogaram. Mas essas pessoas que ficam no fundo do poço, é justamente por isso que eu falei, não tinham pé de meia. Eram pessoas imediatistas, não pensam no amanhã. Érica, mas eu ganho pouco, como que eu vou ter um pé de meia? Tendo. Nem que você tirar R$10 do seu salário por mês e pôr num banco, aquele dinheiro que está no banco você não vai gastar. Agora, se os R$10 ficar no seu bolso, você vai achar alguma coisa para você gastar com ele. Então, eu acho importante falar o que é prosperidade. E principalmente colocar na mentalidade das pessoas que a prosperidade, seja ela de que caminho for, de que ângulo for, se for financeiro, amorosa, na saúde, não importa. A sua prosperidade, ela tem que começar na sua mente. Ela tem que começar com a sua visão. Ela tem que começar com você ser uma pessoa de pé no chão e não uma pessoa sonhadora. A partir daí, você vai perceber que a sua vida vai melhorar, que a sua vida vai crescer e que muitas vezes prejuízos que você teve não foi por causa de magia, não foi por causa de inveja, foi porque você não soube lidar com as suas próprias finanças, que você não soube lidar com os gastos, seus próprios gastos, sabe? Ganhar 1.000 e gastar 10.000. Não, gaste aquilo que está dentro do seu salário e de preferência menos. Como eu falei, guarde alguma coisa, pense no seu futuro, pense no amanhã, porque o amanhã vem e às vezes pode não vir de uma forma favorável, como nós tivemos esse problema de doença, como a gente teve esse problema de guerra, como a gente está tendo esse problema de inflação. Não foi um problema seu particular, foi um problema mundial. Só que existem muitas pessoas que não se quebraram, mesmo com tudo isso. E com certeza essas pessoas que não se quebraram, elas tinham visão. Então não coloque toda a culpa a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é da doença, a culpa é da inflação, a culpa... Mas e a sua parcela de culpa? Onde entra? Ou você é a vítima? Porque ser vitimista, pessoas que estão sempre se colocando como vítimas, elas não chegam a lugar nenhum. Então eu acho muito importante você saber o que é prosperidade, para quando você buscar a prosperidade na sua vida, você saber que caminho seguir. É isso. Fiquem com Deus.